Quioche Arada, é um prazer conversar com o senhor aqui no programa Vitrine na Rádio Central de Campinas, falando para muitas cidades sobre reforma tributária. O senhor que é um grande conhecedor, é presidente e fundador do IBEDAFT, o Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, e criou esse instituto justamente para tornar clara para as pessoas tudo o que acontece nesse ambiente jurídico. E é um prazer conversar com o senhor aqui no programa Vitrine. O prazer é meu, Tiago. Doutor Quioche, a reforma tributária já está pertinho de entrar em vigor, de fato, não é? E as pessoas já estão preocupadas em saber o que vai mudar na vida delas, das empresas, do cenário tributário nacional. Em linhas gerais, o que vai mudar, doutor? Vai complicar tudo, né? Então, aqueles que foram atrás da propaganda da mídia estatizada, de que simplificação do sistema tributário se impõe através dessa reforma, então eles estão desolados. Chegaram à conclusão que de simplicidade não tem nada. Não se simplifica o sistema tributário metendo 491 normas constitucionais novas e criando no regulamento 1.000 normas. Né? Simplificação pressupõe exatamente o contrário, é enxugamento de normas. O que ele, em nome da simplicidade, criaram foi um verdadeiro inferno fiscal, que vai atormentar a vida do contribuinte. Agora, desde quando o assunto reforma tributária ganhou notoriedade, sempre a justificativa foi de simplificação. De fato, como o senhor já mencionou, não simplifica absolutamente nada, né? Exatamente. É um inferno fiscal bem 1.000 vezes pior daquele inferno desenhado por Dante Alighieri. Tá? Então, eu acho que isso vai, inclusive, empacar o processo de arrecadação. Né? E agora, um outro crime que se cometeu nessa reforma é que a regulamentação dispõe que aqueles contribuintes que cumprirem todas as obrigações fiscais em 2026 serão dispensados de pagar o IBS. Tá? Isso é um absurdo. Ora, obrigações acessórias existem exatamente para assegurar a arrecadação tributária. Sem obrigação tributária, ninguém paga, entendeu? Não há mecanismo de fiscalização. Então, como é que quem cumprir a obrigação, que é um dever, vai ser premiado com a dispensa do pagamento do imposto? Não é? Começa que não cabe ao comitê gestor, um mero órgão arrecadador, a falar em dispensar. Dispensar tributo só pode ser aquele titular da imposição. Não é? Aí, no caso, é a União que criou o IBS, né? Quem implantou o IBS é que poderá dizer se dispensa ou não, e não o comitê gestor. Então, essa praxe não, uma regra jurídica que só pode dispensar aquele que tem competência para criar, entendeu? Então, o comitê gestor não tem competência para instituir imposto, nem para fiscalizar, apenas arrecadar, então não é função do comitê gestor dispensar o pagamento do tributo. E aí fere, né, Tiago, um princípio elementar de direito tributário, né? Então, todo imposto tem que ser arrecadado e ingressar no Tesouro. E de lá apenas sair como forma de pagamento de despesa autorizada, isto é, despesa incluída, fixada na lei orçamentária anual, que é a única forma de você fiscalizar. E de onde que os autores da reforma tributária tiraram todas essas normas, tudo que eles criaram para fazer a reforma tributária?
Pois é, eles trouxeram da Europa, né? Então, dizia o saudoso jurista Geraldo Ataliba que o grande mal do Brasil é esse amor incondicional pela cultura europeia, que eles importam a doutrina europeia aos milhões e não são capazes de digerir, não são capazes de adaptar à realidade brasileira. Então, eles importaram o IVA, tá? Só que o IVA serve para a Europa, um país de dimensão territorial pequena e um país unitário. Lá não tem três esferas impositivas. Não é? Então, eles não souberam fazer essa adaptação. Não é? E mais ainda, mudaram o nome. Quer dizer, não fizeram a adaptação necessária e mudaram aquilo que não podia ser mudado. O IVA, Imposto de Valor Agregado, que está dando a natureza mercantil do imposto, porque ele só incide sobre o valor acrescido em cada operação. Não é? Mudaram para IBS, cujo conceito vai lá para a estratosfera. Não é um conceito vago e impreciso. Né? O que é operação sobre bens e serviços? É difícil definir. Então, eles jogaram na confusão, né? Arrecadaram base da confusão. Basicamente, a reforma tributária ela vai juntar, vai unificar os impostos que hoje existem. Quais são esses impostos que vão ser unificados? IPI, o ISS, ICMS e contribuições sociais. Tá? Agora, uma pessoa que presta serviço, ela também vai ter que pagar IPI, por exemplo, ICMS? Sim, porque eles não sabem por que razão existe a diversidade de impostos privativos para a União, para estados e para os municípios. É para distribuir o peso da carga tributária para diversos segmentos da sociedade. O industrial só paga o IPI, o comerciante só paga o ICMS, o prestador de serviço só paga o ISS e o agricultor só paga o ITR. Agora, você, jornalista, eu, advogado, ou médico, engenheiro, você vai ter que pagar o IPI como se fosse um produtor industrial e vai ter que pagar o ICMS como se você fosse um comerciante. Né? Isso é um absurdo. Isso daí. Bom, isso deve aumentar grandemente a carga tributária do país. Com certeza, com certeza. As alíquotas vão aumentar ou devem diminuir, doutor? Não, a alíquota do IBS vai crescendo à medida que vai diminuindo a alíquota do ICMS e ISS. Em 2033, acaba o sistema antigo e entra em vigor o IBS com a alíquota cheia. Né? Aí acrescido da alíquota municipal e estadual, o que vai ultrapassar o alegado 26,5%. Né? Então, nós vamos ter o maior imposto de consumo do planeta. Agora, hoje em dia, quando a gente paga o imposto, cada município, estado, união gere para devolver para a população em serviços e etc. Agora, com essa reforma, quem que vai fazer a gestão de todo esse imposto? O comitê gestor, entendeu? Que é um órgão federal, que é um órgão que não tem competência para instituir nem para fiscalizar, mas tem competência para arrecadar. Então, é interessante esse IBS criado por esses jejum do direito. A União cria o imposto, mas não tem poder para arrecadar nem para fiscalizar. Os municípios têm o poder de criar alíquota, mas não têm o poder de arrecadar. Né?
e não tem o poder de decidir o processo administrativo tributário relativamente a autos de infração que eles lavrarem no exercício da fiscalização tributária, entendeu? Agora, o comitê gestor, que não tem competência para fiscalizar, não tem competência para instituir, ele tem competência para arrecadar e distribuir, tá? Fazendo as vezes do Estado. Agora, o senhor, como um jurista renomado, com décadas e décadas, mais de meio século de atuação no direito, na opinião do senhor, qual é a maior absurdo, aberração dessa reforma? A maior. A maior aberração é ter criado esse comitê gestor. Em todo o país do mundo, e o Brasil era assim, o órgão arrecadador é remunerado pela arrecadação de impostos em geral. Então, ele sai do orçamento. O orçamento, ele serve para remunerar vários serviços essenciais, dentre os quais o serviço de arrecadação tributária. Então, não existe, em lugar nenhum do mundo, o órgão arrecadador abocanhar uma parte dessa arrecadação, mesmo porque você torna impossível o controle e fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. Entendeu? Agora, uma última pergunta, doutor Kiyoshi. Dessa maneira, pela avaliação do senhor, o comitê gestor acaba sendo um espaço para o chamado cabide de emprego? Sim. Então, a proposta que eu fiz era adaptar o IVA para a peculiaridade da Federação Brasileira. Então, nós teríamos o IVA nacional, que já existe com o nome de CBS, o IVA estadual e o IVA municipal, nada muda. Então, cada administração tributária, cada entidade política institui o seu IVA, ainda que com o nome do CBS, e faz a arrecadação pelos órgãos administrativos tributários que já existem. Tá? Não onera nenhum tostão, né? Mas isso, a reforma acabou com essa possibilidade, né? É verdade. Doutor Kiyoshi, muito obrigado pela participação do senhor aqui no programa Vitrine. Eu que agradeço.